Boa tarde, Rogério, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, conta um pouquinho pra gente, você escreve livros, escreveu livros, né? Conta um pouquinho pra gente sobre o seu último livro. Tá legal. Bom, os livros que eu tenho publicado, eles tratam todo o assunto sobre gestão de pessoas, especificamente com foco em competências. E nessa linha desses livros, tem o processo do mapeamento, desenvolvimento de competências, do processo da avaliação dessas competências, culminando no último livro, que foi a mensuração dos resultados de treinamento e desenvolvimento, integrando isso ao instrumento do BSC. Então, especificamente, esse livro, eu abordo o quê? Não apenas a maneira da gente fazer levantamento de necessidade de treinamento, que isso é fundamental, mas uma ação para que a gente possa fazer e comprovar que o RH ele tem uma atuação efetivamente estratégica. Como que nós fazemos para que eu tenha a mensuração desses resultados, das ações que o RH está efetivamente realizando, e como que isso se integra com a estratégia da organização, que essa atuação, essa integração com a estratégia, ela é fundamental. E aí, o instrumento para que isso ocorra é um instrumento de ferramenta de gestão da estratégia empresarial, que é uma ferramenta chamada o Balanced Scorecard, que é o BSC. Então, eu abordo o quê? Toda a parte da gestão de pessoas, integrando com a estratégia, especificamente na área de treinamento e desenvolvimento. Rogério, uma empresa consegue se desenvolver sem um RH? Ou não? Toda empresa precisa ter um RH? O que é importante a gente ter em mente é o seguinte: existem empresas de diversos tamanhos, empresas pequenas, médias, grandes, mas a grande característica é assim: os gestores, eles foram preparados para serem gestores de processos e não gestores de pessoas. Então, se fala em produtividade, qualidade, tudo isso é fundamental para as organizações. Mas existe uma demanda contemporânea que são as pessoas que realizam essas questões. Então, não importa se na sua empresa, independentemente do tamanho, ela tenha ou não uma área específica de recursos humanos. Claro que o ideal é que ela tivesse, porém alguém tem que fazer esse papel. Nós temos que cuidar das pessoas. E quando a gente fala de cuidar das pessoas, não é passar a mão na cabeça, não é ter uma ação de alinhamento das ações dessas pessoas com os objetivos da organização. Isso quem faz é uma preparação da área de recursos humanos. Quando a empresa ela é menor, o próprio proprietário, os gerentes, os gestores acabam fazendo isso. Quando uma empresa ela torna um porte médio ou maior, é fundamental que a área de gestão de pessoas, a área de recursos humanos, não que ela execute isso, mas é que ela oriente efetivamente esses gestores que foram preparados pelas escolas, universidades, a serem gestores de processos, para que eles atuem como gestores de pessoas. Então, isso é fundamental na organização. No caso, trabalha com gestão de benefícios? É um dos subsistemas de recursos humanos. O que acontece é o seguinte: existe diversas questões em cargos trabalhistas, a necessidade de reter talentos, a disputa que existe hoje por profissionais, que nós vivemos uma situação meio paradoxa. Existe uma grande dificuldade no momento da contratação de profissionais, embora nós ainda tenhamos vários profissionais desempregados, mas profissionais com especialização. E aí a questão é, como reter esses profissionais? Então, as ações de gestão de pessoas, elas são importantes. O clima da organização precisa estar adequado, o clima precisa ser favorável. A parte de remuneração, ela ajuda no processo de retenção, mas não é o único fator. E a parte de benefícios, na realidade, é onde vem trazer um complemento para o colaborador de recursos das suas necessidades básicas, para que ele tenha uma tranquilidade para produzir, para que a sua entrega seja melhor. Só que nós temos que utilizar esses instrumentos, e aí o papel importante da área de recursos humanos é de como utilizar esses instrumentos de uma maneira inteligente, alinhada com a estratégia da organização, para que o benefício não seja apenas algo
corriqueiro, como uma obrigação da organização, mas que efetivamente seja visto como algo que agrega valor e que retém o profissional e que alinha. Então, esse é o grande desafio e é assim que deveria ser vista na área de benefícios dentro do sistema de gestão de pessoas. Rogério, uma pergunta. A área de RH, ela trabalha assim, estritamente de acordo com consolidação, das leis do trabalho ou existem outras legislações? O funcionário saudável e feliz, ele produz mais? Assim, como que o RH contribui para esse funcionário? Tá. Existe um livro de inteligência emocional, que é um clássico do Daniel Goleman, e nesse livro ele traz até uma seguinte referência, que uma proporção de aumento do faturamento de acordo com o percentual que se aumenta a satisfação, o clima organizacional nas empresas. Então, pessoas felizes produzem mais, não tenha dúvida. É muito difícil você chegar num ambiente onde existe uma pressão, não a pressão do dia a dia do negócio, porque é algo que a gente tem que entender. Ninguém vai chegar hoje numa empresa e encontrar todas as pessoas em situações adversas. Mas a questão toda será que todo momento tem que ser uma situação adversa, onde o clima é pesado, onde o ambiente não é apropriado, favorável? Então, a gestão do clima organizacional, ela tem um impacto. O que é importante a gente entender quando a gente fala de clima, normalmente as empresas associam assim, então vamos fazer uma pesquisa de clima. Mas a pesquisa de clima é um instrumento, e isso é importante a gente ter essa consciência. O que importa na realidade é a gestão do clima. Por quê? Pela pesquisa de clima você tem a identificação de quais são os fatores que precisam ter atenção. Agora, não adianta eu fazer a gestão do clima, não adianta eu fazer a pesquisa do clima e engavetar esses resultados. Agora, não adianta também sair fazendo ações de maneira desordenada, não seria estratégico. Tem que saber também o que está precisando melhorar. Exatamente. Então, daí onde entra essa questão da gestão do clima, onde ela se pauta numa pesquisa de clima, num aprofundamento de ações e das questões que estão interferindo, e com base nessas questões, então, procura-se planos de ações, desenvolve-se esses planos e meios de mensurar o impacto desses planos com a estratégia, com essa melhoria, né? Então, esse processo é fundamental. Quando a empresa consegue construir esse processo, que, aliás, é um dos pontos da mensuração de resultado e das ações de treinamento que eu trabalho nesse meu último livro, é onde nós temos o alinhamento das ações de gestão de pessoas com a estratégia, onde a gente tem a confirmação de que o RH está sendo estratégico. E só um complemento que é importante trazer, a área de recursos humanos, ela tem a necessidade e a obrigação de falar em números. Então, claro, nós estamos falando de pessoas, nós não queremos e não devemos tratar as pessoas como números, mas um processo de gestão, efetivamente, eu preciso ter a identificação e a mensuração de situações, de cenários, porque a alta direção de uma organização, ela fala estritamente em números. Então, se eu, como um profissional de recursos humanos, não me adaptar à linguagem estratégica do que a alta direção, a quem eu respondo, sabe falar, que é números, a área de gestão de pessoas passa a ser vista como uma área que só faz umas brincadeirinhas, numa necessidade, ou como uma área subjetiva. E não é. Existe a questão da subjetividade, sim, mas nós temos condições de trabalhar, de tirar essa subjetividade e falar um pouco em números, que, aliás, é a base de da sequência de todos os livros que eu publiquei, desde o meu primeiro livro, onde eu falo lá da mensuração, onde eu falo do mapeamento e avaliação de competências comportamentais, onde o resultado nós obtemos por meio de um número.
Esse não, esse é o último livro. Esse se encontra já nas livrarias, Rogério? Você encontra os livros, todos os livros da Quality Mark, na realidade, eles têm mais de 1.800 livros na área de gestão de pessoas, principalmente, que é o forte deles. Então você vai encontrar os livros nas livrarias, normalmente sob encomenda, ou no site da Quality Mark, que é qualitymark.com.br, ou, por exemplo, os meus livros em especial, você encontra também no site da Leme Consultoria, e que você consegue lá fazer a aquisição.